Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, igreja orante. Boa noite, povo cheio do Espírito Santo. Amém, boa noite. Amém. Que alegria estar aqui, anunciando e partilhando com vocês a palavra de Deus. Como foi dito, o meu nome é Bruno. Eu tenho apenas 29 anos com essa carinha de 22, eu sei que vocês estão pensando isso. Eu moro em Várzea Grande há mais ou menos uns 20 anos. Sou praticamente naturalizado varzeagrandense, graças a Deus. E faço parte dessa igreja maravilhosa, a qual vocês fazem parte. Essa igreja que é cheia do Espírito Santo. Amém? Quem está feliz de estar no grupo de oração, mostra um joia assim, ó. Que bom, graças a Deus. Meu coração ficou muito alegre quando eu cheguei aqui bem cedo e vi algumas senhoras, digo senhoras porque era a maioria, rezando o Santo Terço. Fiquei muito alegre. Imaginem só, se eu fiquei alegre, imagina o coração de Deus e o coração de Nossa Senhora como ficou. Deus seja louvado pela vida, pelo servir, pela perseverança de cada um de vocês. Eu faço parte desse ministério de pregação na Renovação Carismática Católica. Também quebro um galho no Ministério de Formação. Inclusive, nessa noite eu quero cumprimentar o irmão Marley e o irmão Messias, que fazem formação de formadores junto comigo. É uma graça de Deus ter recebido o convite deles, ter recebido o convite do grupo de oração, para estar aqui falando de um assunto bem legal, bem gostoso de ser partilhado, gente. O tema de hoje, o qual o Senhor convidou o núcleo de oração e o qual o Senhor me convidou a estar partilhando com vocês, é os direitos e os deveres no matrimônio. Quem aqui é casado? Levanta a mão, só para mim saber. Deus seja louvado, a maioria aqui é casado. Eu ainda não sou, mas eu chego lá um dia. Amém? Gente, eu participo do grupo de oração chamado Missão Misericórdia. Ele acontece na comunidade São João Batista, na paróquia São José Operário, todos os domingos às 19h30. E eu participo do maior e do melhor grupo de oração da diocese. Se alguém perguntar para vocês qual o grupo de oração que vocês participam, vocês precisam dizer que o grupo de vocês é o maior e o melhor. Porque no grupo de vocês, no grupo onde vocês participam, é onde o Espírito Santo desce sobre vocês. É onde a palavra de Deus é aprofundada no coração de vocês. É no grupo de oração de vocês, onde a família de vocês se faz presente. Ainda que muitos casados aqui, outros não, mas talvez a família inteira não esteja aqui, mas a família inteira a gente traz no coração, não é isso, meus queridos? Não é isso mesmo? Todas as vezes que eu saio para anunciar a palavra de Deus, eu trago os meus no meu coração, e eu tenho certeza que vocês também. Eu quero convidar vocês nessa noite a dar continuidade a essa experiência maravilhosa, assim como o Ministério de Música cantou, que a chuva de graça desce sobre nós, assim como o Ministério de Música cantou, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, Senhor, manifesta, Senhor, a tua unção, Senhor Jesus. Que maravilha para nós, como igreja, como Renovação Carismática Católica, podemos invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E falando em Jesus Cristo, vejamos a maravilha que Ele trouxe para nós na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a pegar a palavra de Deus na primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, em especial no capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 16. Quem trouxe a palavra de Deus, gente? Levanta a mão.
Amém. Mais uma vez a maioria. Esse grupo aqui é uma maravilha, gente. Que bênção de Deus. Como tem gente com a palavra de Deus, como tem gente armado e prevenido. Deus seja louvado. Primeira carta de Coríntios, do capítulo 7, do versículo 10 seguinte. Gente, eu quero pedir a paciência de vocês, porque eu falo um pouquinho alto e um pouquinho rápido. Sou bem ansioso, mas eu prometo que essa pregação não vai passar de umas 4 horas, tá? Quem ainda não jantou, quem ainda deixou alguém em casa esperando, né? Fique tranquilo, vocês vão chegar hoje ainda, tá bom? Só no máximo umas 3h30, assim. Eu prometo que eu não vou deixar o Espírito Santo falar mais depois dessas 3h30. Amém? Todo mundo conseguiu encontrar aí, gente? Coríntios 7, do versículo 10 seguintes. Gente, versículo 10 diz assim: aos que estão casados, tem uma ordem. Aliás, não eu, mas o Senhor. A esposa não se separe do marido, e caso venha a separar-se, não se case de novo. Ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. Versículo 12 seguinte: aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa que não é cristã, e ela concorda em viverem juntos, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido que não é cristão, e ele concorda em viverem juntos, não se divorcie dele. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa cristã, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, quando na realidade são consagrados a Deus. Se o não cristão quiser separar-se, que se separe. Nesse caso, o irmão ou a irmã não estão vinculados, pois foi para viver em paz que Deus nos chamou. Na verdade, ó mulher, como pode você ter certeza de que salvará o seu marido? E você, marido, como pode saber que salvará a sua mulher? Essas são para nós palavras do Senhor. E como igreja, e como Renovação Carismática Católica, que é o nosso jeito especial de ser igreja, nós experimentamos e testemunhamos os carismas. Nós experimentamos e testemunhamos a comunidade cristã. E nós experimentamos e testemunhamos também o batismo no Espírito Santo. E vejam só o que essa igreja viva nos ensina. Primeiramente eu quero partilhar com vocês o que ensina o magistério da Igreja Católica. E a partir daí nós daremos continuidade a essa partilha, a essa pregação. Vejam só, o sacramento do matrimônio tem um significado especial. Significa a união de Cristo com a igreja. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou sua igreja. A sua graça leva os esposos à perfeição do amor, consolida a unidade indissolúvel e o santifica. Amém? Vejam só, povo de Deus, talvez esteja alguém aqui na Assembleia de Deus, como eu, que está se fazendo a seguinte pergunta: mas eu não sou casado, o que eu tenho a ver com isso? Gente, foi a primeira coisa que eu falei para Deus, quando o irmão Messias me ligou e me passou essa palavra. Eu falei, eu já li essa palavra, talvez eu já tenha pregado essa palavra, mas qual palavra é? Aí eu fui lá, abri a Bíblia, pacientemente, sabe, paciente assim, sou bem eufórico assim, bem nervoso, aí achei, aí falei, meu Deus, como que eu vou falar para esse povo se nem casado eu sou? Como que eu vou dar testemunho daquilo que eu não tenho experiência? Como que eu vou falar daquilo que eu não conheço profundamente? Mas vejam só, o cuidado e a delicadeza de Deus com cada um de vocês, com cada um de nós e para comigo, que confesso que fiquei assustado quando peguei a palavra. Falei, mas como assim? Vou falar para esse povo que já tem uma experiência de vida muito maior, alguns aqui têm filhos, netos, né? O irmão Messias lá no fundo acho que já tem até bisneto, só de Renovação Carismática Católica ele deve ter uns 50 anos, né? Então assim, eu falei, meu Deus, como eu vou dar testemunha para esse povo, como eu vou falar? E aí no decorrer dos dias Deus vai trabalhando pacientemente no coração da gente. E vejam só, a experiência que Deus traz ao meu coração e a experiência que Deus traz para que eu partilhe com vocês. Vejamos que a palavra de Deus, assim Paulo escreveu ao povo dos Tessalonicenses, especial no capítulo 4, versículo 3, que a vontade de Deus é a nossa santificação.
Essa foi a palavra de Tessalonicenses que o Senhor colocou em paralelo no meu conhecimento, no meu coração, quando eu perguntava para o Senhor o que eu devia falar. Mas eu falei, mas Senhor, o que a palavra de Coríntios tem a ver com Tessalonicenses? Vejamos bem como Deus vai clareando a mente e a cabeça do povo teimoso, daquele que parece que dificulta as coisas para Deus. Deus já tinha tudo isso no coração quando Ele mostrou e trouxe ao núcleo de oração. Deus já sabia o que o meu e o seu coração precisavam, mas muitas vezes nós somos teimosos, né? Muitas vezes nós dificultamos para que possamos ser santos, para que possamos buscar a santidade, assim como diz a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor. Mas vejamos bem, alguns casados, esses que não se divorciem. Mas e aqueles que não são casados? Onde que entram nessa história? Pois bem, aí entra a sabedoria de Deus que trouxe ao meu coração e agora eu quero partilhar com vocês. A santidade, alguns são chamados no matrimônio, outros ainda não. Eu disse, Senhor, mas eu ainda não entendi onde eu entro nessa história. Ele falou, simplesmente no grupo de oração. Eu falei, Senhor, simplesmente nada, eu não estou entendendo nada. Quem aqui já teve um diálogo com Deus e ficou brigando com Deus? Quem já fez essa experiência? Sabe, gente, quero testemunhar para vocês que brigar com Deus é muito bom, porque a gente sempre perde e a gente sempre tem uma resposta maravilhosa. E é essa resposta que eu vim trazer para vocês e que o Senhor trouxe ao meu coração. Porque às vezes, talvez tenha alguém aí pensando, né? Pô, esse cara nem é casado, como que ele está trazendo resposta? Como que ele está anunciando a palavra de Deus? Mas vejam, mais uma vez, o cuidado de Deus. Olha só. Quando eu disse para vocês que o chamado de alguns é no grupo de oração, porque nós temos dificuldades no casamento, quem é casado sabe disso. Nós temos dificuldade no nosso grupo de oração. Quem é servo passa por tantas tribulações, e quem não é também passa. Deus seja louvado por aqueles que são servos dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, e Deus seja louvado também por aqueles que ainda não são. Vejam bem, ainda não são, porque Deus tem um projeto de santidade para cada um de nós, e ninguém foi excluído disso. Ninguém, literalmente, foi excluído disso. Hoje, você casado, não se divorcie. Você casado, seja fiel. Você casado, ame o seu esposo e a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas você que ainda não foi chamado para o sacramento do matrimônio, como eu não fui, que possa ser fiel ao seu grupo de oração, que possa ser dedicado ao seu grupo de oração, que possa testemunhar o amor de Deus no seu grupo de oração. Então Deus coloca de forma especial dois paralelos: o casamento para atingir alguns e o grupo de oração para atingir outros. E aí talvez tenha alguém aqui na Assembleia que diga, mas eu não sou servo. Você que não é servo, a palavra de Deus é para você também, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, ainda que não no matrimônio, ainda que não no grupo de oração, ainda que não, porque o projeto de Deus é maravilhoso, e o projeto de Deus faz com que cada um de nós tenha essa experiência de testemunhar e experimentar o amor dele. Mas para isso, nós somos convidados a uma experiência bem difícil, gente. Quem é casado aqui passa dificuldade no matrimônio ou não passa? Passa, né? Talvez a esposa esteja aí do lado, talvez o esposo está perto, aí deu uma balançadinha de cabeça assim, meio discreta, para não apanhar em casa, para não tomar um beliscão. Gente, mas a dificuldade, ela aparece e ela faz parte do cotidiano da vida de todos os cristãos. Desde o Velho Testamento, Deus já vem trazer para nós, em especial no capítulo 2 de Eclesiástico, onde Deus revela para cada um de nós dizendo: você que entrou para o serviço do Senhor, prepara-te porque as provações virão. Em outras palavras, não querendo fazer trocadilho com a palavra de Deus, mas em outras palavras, trazendo para a nossa realidade: prepara o couro, servo de Deus. Prepara, porque a dificuldade vai aparecer sim. No seu casamento, você que é convidado ao matrimônio, você que é convidado a se entregar verdadeiramente ao matrimônio e a viver de forma especial essa relação, assim como Cristo teve essa relação com a igreja, tem essa relação com a igreja, você é chamado a ter com o seu cônjuge. Somos convidados sim a preparar o couro para essa dificuldade. Talvez seja uma expressão um pouco grossa, uma expressão que talvez assuste algum de vocês, mas aqui já não temos mais crianças, né? Apesar dos pequenininhos aqui, dos de colo, mas aqui todos nós sabemos o quão é difícil servir ao Senhor,
O quão é difícil exercer o que o tema nos propõe hoje, os direitos e os deveres do matrimônio, e os direitos e os deveres daquele que é cristão e servo do grupo de oração, daquele que é convidado a experimentar o Espírito Santo, porque para isso é necessário uma condição tão simples, mas que por muitas vezes pelas nossas limitações, ela parece tão difícil. Para que o batismo no Espírito Santo aconteça sobre o grupo de oração, para que o batismo no Espírito Santo, que é a essência da renovação carismática católica, aconteça sobre o meu e sobre o seu coração, a pequena condição que é necessária é a abertura do nosso coração. E aí talvez nós digamos uns para os outros, mas o meu coração está aberto, eu já vim aqui. Mas acontece que a palavra de Deus nos ensina através do profeta Isaías, no capítulo 59, que não é que Deus é surdo e que a mão de Deus não é capaz para nos tocar, não é isso. É que os nossos pecados, eles causam uma barreira diante de nós e de Deus. Deus não se afasta de nenhum de nós, Deus não foge de cada um de nós. Deus continua de braços abertos, esperando para que marido e mulher experimentem o perdão e o amor. Deus continua de braços abertos, esperando para que o servo do grupo de oração possa se reconciliar com o irmão que ele tenha dificuldade de se relacionar e volte para Deus. O convite é para todos os lados, o convite é para os dois extremos em paralelo. O convite em especial que Deus faz é que nós possamos nos aproximar dele, seja no matrimônio, seja sendo fiel, seja caindo. Porque vejam só o que São João Paulo II diz, que santo não é aquele que não erra, mas santo é aquele que quando cai, tem força para levantar. Santo é aquele que quando cai, encontra motivos para se levantar. E os motivos nós temos demais, porque Deus deu o seu Filho, para que morresse por nós numa cruz. E todo aquele que acreditasse, todo aquele que pedisse, todo aquele que se entregasse verdadeiramente, esse herdaria o reino de Deus, esse herdaria a vida eterna. Vejam só a maravilha que Deus traz para nós nesse grupo de oração, a maravilha que Deus traz em todo o grupo de oração a cada um de nós. Você que é convidado ao matrimônio, você que experimenta as dificuldades e as tribulações, você é convidado a testemunhar os frutos do Espírito Santo no seu matrimônio, você é convidado a ser fiel, você é convidado a amar, a ter alegria, humildade, paciência, e não permitir que os frutos da carne habitem e falem mais alto. São Paulo nos escreve no capítulo 5 da carta aos Gálatas, que é necessário que os frutos do Espírito Santo sejam testemunhados por cada um de nós. É necessário que o nosso coração esteja inteiramente aberto, para que o batismo no Espírito Santo continue a acontecer na Igreja Católica. Essa igreja que clama o fogo do Espírito Santo, essa igreja que dança e se alegra, essa igreja que é cada um de nós, casados ou não, convidados ao grupo de oração ou não. Eu não vim aqui apenas para ficar puxando sardinha para a renovação carismática católica e dizer que só será santo aquele que está dentro da renovação carismática católica, que o matrimônio só será salvo aquele que está dentro da renovação carismática católica. Mas eu vim aqui para testemunhar para vocês, e eu vim aqui para partilhar com vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo, e aquilo que eu vivo é a renovação carismática católica, e eu não tenho como testemunhar outra coisa. Não existe um ministro de música que trabalha dentro de um grupo de oração, que exerce o ministério que Deus o confiou, que vai testemunhar outro movimento da Igreja Católica. Não existe, porque o que ele conhece é aquilo que ele vive. Então nós somos convidados muito mais do que sermos cristãos dentro da igreja, como servos do grupo de oração. Nós somos convidados muito mais do que testemunharmos que o nosso matrimônio é legal dentro da nossa casa, num almoço de domingo, num aniversário onde todo mundo se abraça. Nós somos convidados a ser cristãos, orantes e perseverantes lá fora, quando as dificuldades aparecerem. Sabem por quê, meus irmãos? Vocês sabem, e eu também sei, mas é difícil. Sabe por quê? Porque aqui dentro da igreja, quando a irmãzinha ali está animando e ela diz, levanta seus braços, todo mundo levanta. Quando ela disse, vamos cantar, todo mundo canta. Quando o irmão diz amém, todo mundo diz. Mas lá fora nós não vamos encontrar pessoas que dizem amém como nós dizemos. Nós vamos encontrar dificuldades. E aí sim nós testemunharemos o quão bom é o nosso matrimônio, o quão bom é servir a Deus dentro do grupo de oração. Porque ser católico e ser feliz no matrimônio dentro da igreja é fácil.
É muito cômodo, é muito gostoso. Mas lá fora, quando Jesus nos confiou dizendo aos apóstolos e disse a cada um de nós, até os dias de hoje, ide e anunciai o evangelho a toda criatura, aí sim nós mostramos que o nosso matrimônio vale a pena. Aí sim nós mostramos que somos fiéis ao nosso matrimônio. Aí sim nós mostramos que somos fiéis à Renovação Carismática Católica e à Igreja Católica. Eu quero te convidar a ficar de pé, Igreja Católica, nesse momento.